Lição 7, 16 de fevereiro de 2014. Os 10 Mandamentos do Senhor. Subsídios audiovisual para professores da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2014. Uma jornada de fé. A formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Esta obra foi pensada para dar subsídios e auxiliar professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical de todo o Brasil. Espero que ela possa contribuir para que suas aulas sejam cada vez mais dinamizadas pelas didáticas e metodologias aqui aplicadas, lembrando sempre que ela não substitui a oração. Sigamos, portanto, o que disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 7, quando diz a respeito dos dons que segundo a graça nos é dado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma videoaula semanal para professores da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus e louvar pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado e assistido nossos vídeos, que tem crescido aí em visualizações de uma forma bastante brilhante, e eu quero devotar toda a honra e glória ao nome do nosso Senhor. Lembrando que você, pastor ou professor da escola dominical, que gostaria de ter a sua fotografia mostrada aqui em nossos vídeos, nos envie através do Facebook Enéas Alcântara ou do e-mail enéas_alcântara@hotmail.com. Nós estaremos fazendo aqui uma homenagem. Diga-nos que está assistindo esses subsídios da escola dominical e nós estaremos transmitindo aqui o nosso abraço a você de todo o Brasil. A aula deste próximo domingo é a lição de número 7, dia 16 de fevereiro de 2014, que traz o tema Os 10 Mandamentos do Senhor. Vamos ao texto áureo da nossa lição, lembrando que essas aulas ela tem o propósito de dar subsídios para você, professor. Portanto, já no texto áureo eu daria uma acrescida na leitura dos versículos de Romanos capítulo 10 que leríamos. O texto áureo ele está se referindo apenas ao versículo 4, porém seria importantíssimo você ler desde o primeiro versículo, 1, o 2 e o 3, e aí sim o texto áureo, que é o versículo 4, que ele vai trazer algumas informações também importantes aqui nesses versículos que antecedem. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração
e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com o entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí o textual, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja que Paulo diz no versículo de número 2, que ele dá testemunho de que o povo de Israel tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Então existem pessoas que leem os 10 mandamentos do Senhor e através deles até têm o zelo por Deus, mas não com o entendimento que deveria ter. Por isso a aula de hoje vai nos trazer esses entendimentos. Quais são os entendimentos que nós teremos aí a respeito concernente os 10 mandamentos do Senhor? A verdade prática, eu vou aqui usar a verdade prática da lição do 4º trimestre de 1991, que no dia 15 de dezembro de 1991, pastor Linaldo Renovato, ele coloca a verdade prática para esse mesmo tema, os 10 mandamentos do Senhor, da seguinte forma: os mandamentos devem ser observados pela igreja segundo a orientação dada por Jesus Cristo. Eu digo isso porque uma vez alguém me perguntou assim: por que vocês assembleianos, guardam 9 mandamentos e o 4º mandamento, que é o sábado, vocês não guardam? E eu então comecei a explicar-lhes que nós, na verdade, não guardamos nenhum dos mandamentos dados por Deus a Moisés. Nenhum deles. O que nós guardamos são os ensinamentos de Jesus a respeito desses 10 mandamentos. Então você vai ao passo da lição de hoje entender que o que nós guardamos, se nós, por exemplo, não matamos, não adulteramos, não roubamos, não cobiçamos, não fazemos nada disso devido aos ensinamentos de Jesus, que tomou como base os princípios ou os preceitos morais para ensinar, os preceitos da lei dada por Deus a Moisés. Bom, a introdução da lição diz que nessa lição nós estudaremos o capítulo 20 de Êxodo, e ele vai trazer aqui uma síntese concernente aos 10 mandamentos, ou seja, a importância dos preceitos morais da lei para nós. Veja que o comentarista ele é enfático em dizer que nós vamos estudar os preceitos morais da lei. Isso precisa ficar bem claro para que nós entendamos que os 10 mandamentos do Senhor trazem ainda para nós, nos dias de hoje, da nova aliança, preceitos morais que nós vamos levar aí por toda a nossa vida. Bom, a primeira entendimento errôneo que se dá aos 10 mandamentos é feito por alguém que quer fazer uma divisão que na verdade a Bíblia não apresenta, para fazer uma manobra que vai legitimar a guarda do sábado. Eles então dividem a lei em lei moral e lei cerimonial. Essa divisão ela tem um aspecto, essa divisão de aspectos e partes, melhor dizendo, dos 10 mandamentos ou da lei do Senhor, ela tem um fim de acomodar melhor as doutrinas ou equívocos teológicos de alguns ensinadores, quando dizem que Deus ou Jesus ele veio para excluir a lei cerimonial e não a lei moral. Veja que são manobras, são preceitos que as pessoas levantam para defender principalmente a guarda do sábado. E nós vamos perceber pela leitura da Bíblia que nem Jesus, nem mesmo seus apóstolos, eles fizeram essa divisão de lei moral e lei cerimonial. Não fez. O Sermão da Montanha é base para nós entendermos que Jesus não fez essa divisão. Se você ler lá Mateus capítulo 5, versículo 21, você verá que Jesus está falando do 6º mandamento: não matarás. Mateus capítulo 5, versículo 27, versículo 28, Jesus fala a respeito do 7º mandamento: não adulterarás. No mesmo capítulo, no mesmo sermão, capítulo 5, versículo 31, Jesus fala sobre o divórcio.
O divórcio não estava na lei moral, nos 10 mandamentos, mas Jesus ali também fala, naquele mesmo sermão, do divórcio. No versículo 43 ele fala do amor ao próximo, se referindo a Levítico capítulo 19, versículo 18, que também não estava nos 10 mandamentos. Ou seja, Jesus não fez divisão de lei moral para lei cerimonial. Isso são invenções ou manobras teológicas de sustentar uma falsa doutrina bíblica. Então tomemos bastante cuidado com isso a respeito de lei cerimonial e lei moral. Na verdade, nós vamos entender que essa divisão não partiu de Jesus. Amém? Vamos ao primeiro título ou tópico da nossa lição, que é o propósito da lei. E aí ele traz o primeiro subtópico, que é o decálogo. Vamos lá. Esse decálogo, essa palavra, é uma expressão que vem do grego decálogos e que simboliza ou representa 10 palavras. Significa 10 palavras, 10 enunciados, declarações, princípios, leis, mandamentos. Como está na nossa lição aqui também, 10 enunciados ou declarações. Bom, o que o decálogo traz, os 10 mandamentos traz para nós? Ele revela, como o comentarista coloca, a vontade de Deus em relação ao ser humano. Qual é a vontade de Deus em relação ao povo de Israel após a travessia do Mar Vermelho? Para isso ele traz o decálogo. Bom, no segundo subtítulo, fala sobre os objetivos do concerto divino. E aqui então ele levanta, o comentarista, 3 objetivos. Letra A, prover um padrão de justiça para o caráter e a conduta do homem. Foi que Deus fez os 10 mandamentos, ou deu os 10 mandamentos a Moisés, para trabalhar o caráter, para trabalhar a conduta do povo hebreu após a travessia. A conduta essa que era deturpada por uma cultura egípcia, conduta essa que era deturpada por uma falta de visão maior ou de intimidade maior com o Deus verdadeiro. Precisava ser moldado, o caráter precisava ser moldado. E veja que a lei ela trouxe uma mudança no caráter dos seres humanos. Você poderia usar na sua classe como exemplo Daniel, um hebreu, um judeu que lá no tempo do rei Dário ele se difere dos outros príncipes e presidentes, como está lá em Daniel capítulo 6, versículo 3, onde diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Ou seja, o que diferiu, o que distinguiu Daniel dos demais príncipes e presidentes era que ele tinha um espírito excelente. Veja que espírito aqui nesse versículo está em letra minúscula, querendo dizer então que está se referindo ao espírito do homem. O caráter de Daniel era um caráter excelente, porque foi moldado pelos princípios dos mandamentos do Senhor. Então que tenhamos também nós um espírito excelente, um caráter excelente, moldado pelos princípios, que deixe isso bem claro, da lei moral dada por Deus a Moisés ali no Monte Sinai. Bom, segundo objetivo é identificar e expor a malignidade do pecado. Veja que a lei, os 10 mandamentos, ela não faz o homem pecar, mas ela traz ao homem o conhecimento do pecado. Ela não faz o homem pecar, mas mostra ao homem o pecado. Para isso Jesus veio, para nos justificar de todo este pecado. Segundo ou terceiro objetivo do concerto divino seria revelar a santidade de Deus. O comentarista coloca que a lei foi dada para conduzir a humanidade até Jesus. Este é o objetivo maior da lei. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ele diz que de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Veja que Paulo diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Entre os gregos e os romanos,
Aio era um criado de confiança, encarregado de acompanhar uma criança ilustre até que essa criança chegasse à maioridade. A Bíblia diz então, através de Paulo, que a lei nos serviu de aio, ou seja, a lei foi esse criado de confiança, escolhido por Deus para cuidar de uma criança ilustre que somos nós, igreja, até que nós chegássemos, ou o povo de Israel, até que o povo de Israel chegasse até Jesus Cristo, o Messias. Bom, esses são os objetivos aí do concerto divino. Vamos ao segundo título da lição, que é os 10 mandamentos. E aqui então sim, nós vamos entrar nos pormenores de cada um desses 10 mandamentos. Primeiro deles, primeiro subtópico, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Veja que quando o povo estava aqui construindo um bezerro de ouro, isso nós falamos na aula passada, Deus estava dando a Moisés a lei, e a primeira lei, ou o primeiro mandamento, era para que ele não tivesse outros deuses. Ou seja, Deus se revela para o seu povo como o único e verdadeiro Deus, contracenando aos povos egípcios que ensinavam que existiam vários deuses. Não devemos cultuar, nem mesmo, como o comentarista coloca, anjos, homens ou quaisquer outros símbolos. Quando ele fala que não devemos cultuar anjos, nós vemos o exemplo aí de Apocalipse capítulo 19, versículo 10, quando João ele vai se prostrar diante de um anjo, e o anjo diz para ele: não faça tal, pois eu sou o teu conservo. O que é o conservo? É aquele que serve junto. Então o anjo estava dizendo para João: eu sirvo junto com você ao Deus verdadeiro, que é o único digno de ser adorado. Quando o comentarista coloca que nós não devemos cultuar também os homens, ele dá-nos o exemplo de Atos capítulo 10, versículo 25 e 26, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio vai se prostrar diante de Pedro, e Pedro fala a mesma coisa: levanta-te, que também eu sou um homem. Ou seja, eu não sou Deus para ser adorado. Deus existe somente um. Pedro sabia dos preceitos morais da lei, que nós não deveríamos de ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. Também não deveríamos cultuar quaisquer outros símbolos, quaisquer outras coisas que nós queremos colocá-la no lugar de Deus, seja anjo, homens ou qualquer outra criatura. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Perceba que o primeiro e o segundo mandamento, ele traz aí algo que parecido. E aqui nesse nós percebemos que se no primeiro Deus se revela como o único Deus verdadeiro, no segundo nós entendemos por Jesus que Deus ele é Espírito. Então não tem como adorá-lo por meio de imagens, haja visto que ele é Espírito. Eu trouxe aqui para vocês, eu gostaria de pegar aqui para ler até com vocês, uma Bíblia Católica Apostólica Romana que traz alguns livros apócrifos, a saber 7, dentre deles um que tem o nome de Sabedoria. E eu vou ler aqui para vocês, irmãos, e você, professor, poderia tirar da internet este capítulo para que você pudesse também ler para a sua classe, para vocês perceberem tamanha cegueira e realidade bíblica que ele coloca aqui, embora ser um livro apócrifo, a respeito da imagem de escultura. Sabedoria, que fique bem claro, isso não está na nossa Bíblia, está no livro apócrifo, na Bíblia Católica Apostólica Romana. Capítulo de número 13, a partir do versículo 1, ou melhor, a partir do versículo 10, ele diz assim: são desgraçados e puseram as suas esperanças em seres mortos, aqueles que chamaram deuses as obras das mãos dos homens, o ouro, a prata artisticamente trabalhados, as figuras de animais ou alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma.
Imaginemos, olha a história que ele conta. Um hábil lenhador corta um tronco fácil de trabalhar, com destreza lhe tira toda a casca e com a habilidade da sua arte faz dele um móvel para o seu uso. O que sobrou da sua obra emprega para cozinhar. Olha lá, ele faz um móvel que sobrou da obra, ele pega aquela madeira e usa para cozinhar a comida com que fica saciado. O que ainda lhe resta, ou seja, a terceira resta, para nada é útil, por ser um madeiro torto e cheio de nós. Contudo, vai-o esculpindo nas horas de lazer, modela-o nos momentos de descanso com toda a arte. Dá-lhe as feições de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Põe-lhe vermelhão, pinta-o de uma cor encarnada, encobrindo cuidadosamente todas as manchas que nele há. Versículo 15 diz assim: depois prepara-lhe um nicho conveniente, coloca-o numa parede. Nicho é aquilo que segura a imagem na parede, segurando-o com um prego, cuidando para que não caia, pois sabe muito bem que não se pode ajudar a si mesmo. Com efeito, é uma estátua que tem necessidade de apoio, mas quando o implora por causa dos seus bens, dos seus casamentos ou dos seus filhos, não se envergonham de falar com o que não tem vida, de pedir saúde ao que é impotente, implora a vida a um morto, invoca em seu socorro a um débil, e para uma feliz viagem recorre àquele que não pode andar, para seus negócios e empresas e para o bom êxito de todas as borras de suas mãos, pede força a quem não é capaz de mover as suas próprias mãos. E ainda no capítulo 14 do livro de Sabedoria, versículo 8, está escrito assim: mas o ídolo, obra da mão do homem, é maldito, tanto ele como quem o fez. Lembrando mais uma vez, esses versículos está escrito no livro de Sabedoria, que é um livro apócrifo que tem apenas na Igreja Católica Apostólica Romana. Eles condenam aqui drasticamente a construção de imagens de escultura. Outro preceito moral da lei que nós devemos de levar muito em conta: a idolatria é abominação. O comentarista ainda coloca: ter ou fazer ou ser idólatra é abominação contra o Senhor. Para nós que servimos ao Senhor, tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida é idolatria. Tomemos, portanto, cuidado com isso. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Vamos ao terceiro subtítulo. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha que ele está falando a respeito do nome de Deus ser tomado em vão. Como nós dizemos em algumas aulas passadas, o povo de Israel, até hoje o judeu, ele não usa a palavra eu sou se referindo a eles mesmos. Por exemplo, se eles têm um emprego, eles são, como no meu caso, professor, eles não dizem eu sou professor, e sim eu estou professor. De tanto que eles veneram o nome dado por Deus a Moisés, quando Moisés o questionou em nome de qual Deus ele deveria se apresentar a Faraó, e que Deus responde: diga que o Deus eu sou te enviou. Então eles não usam essa frase eu sou. Daí a dificuldade deles de aceitarem que Jesus, um homem, veio aqui nessa terra e começou a pregar dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Quando o judeu viu Jesus dizer essas palavras, diz: alguma coisa está errada com este homem, e quiseram até o apedrejar por muitas vezes, até que o mataram, porque ele se dizia ser Deus. Uma coisa que o povo não estava preparado para receber é que Jesus mesmo era o Deus eu sou. Ele sim era o Deus que veio para libertar o seu povo, que acabou o rejeitando. Vamos lá. A veneração do nome de Deus é de uma forma tão importante, levada em conta pelo judeu, que o nome Yahvim,
era usado uma vez apenas por ano pelo sumo sacerdote quando entrava no lugar santíssimo a sacrificar pelo pecado do povo e de si mesmo. E aí então o povo juntou-se, fez-se uma junção, colocando algumas vogais no nome, para que se formasse aí, então outro nome, Adonai, que era esse sim, que significa Senhor, que o povo de Israel usava, ao invés do verdadeiro nome, Yavim. Então eles fizeram aí uma junção de um outro nome e começaram a usar Adonai, ao invés de Yavim ou mesmo Eu Sou. Bom, tomar o nome do Senhor em vão também é pecado. E o que é tomar o nome do Senhor em vão? Está aqui na nossa lição. Mencioná-lo de forma banal, profano, secular e irreverente. O nome de Deus não é para estar envolvido em coisas que sejam profanas, irreverentes. Vamos ao quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra sábado no original hebraico é sabat, que significa cessar, interromper. Veja que quando Deus descansou da sua obra, quer dizer que ele cessou da sua obra. Ele interrompeu porque já tinha concluído tudo. Quando neste mandamento, Deus disse para Moisés que era para ele lembrar do dia do sábado para o santificar, nos mostra que esta lei moral, ela vinha antes mesmo do Monte Sinai. Porque eles já haviam guardado isso, por exemplo, quando o maná caía do céu, eles já guardavam o sábado lá atrás. E agora Deus pede para que Moisés lembrasse de algo que eles já estavam fazendo. É importante nós relatarmos que no Novo Testamento você não vai encontrar um sequer versículo que faça como ordenança para que você guarde o sábado. Daí então o porquê que nós não guardamos os sábados, e sim como um preceito da lei moral, entendemos que, como princípio, nós temos que tirar um dia de descanso que vai ser para o benefício físico e espiritual da nossa alma. Nós precisamos desse dia de descanso. E escolhemos, por ser cristão, por acreditar em Jesus Cristo, esse dia de descanso, o primeiro dia da semana, que é o domingo, que foi o dia em que Cristo ressuscitou. Encerramos aqui a primeira parte dos 10 mandamentos, que é dividido, e isso fica óbvio, nos 4 primeiros mandamentos. Deus está falando a Moisés a respeito do relacionamento do homem com Deus. E nos outros 6, o relacionamento dos homens com o seu próximo. Vamos então para o relacionamento do homem agora com o seu próximo. Primeiro é o 5º mandamento. Está aqui na terceira parte da lição, a continuação dos mandamentos divinos. E aí vem o primeiro subtítulo, o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Aqui há algo que parece simples, porém nós seres humanos, eu costumo dizer, não gostamos de obedecer. Já desde criança, a criança, desde que nasce, ela já demonstra não gostar de obedecer. Porque obedecer realmente não é fácil. Obedecer é você estar sob a ordem de outra pessoa. E ninguém gosta de ser mandado. Nós gostamos de mandar. Nós gostamos de fazer aquilo que nos convém, aquilo que queremos. Obedecer, portanto, não é bom. Todavia, é através da obediência que nós entendemos que vamos se aproximar do nosso Deus, que vamos ser amigos de Jesus. Então a obediência é essencial na vida do ser humano. Por isso, como princípio da lei moral, nós levantamos que a obediência ao seu pai e à sua mãe é de suma importância. Até porque é o primeiro mandamento com promessa. A promessa da lei moral é que se prolongue os nossos dias sobre a terra. E Paulo ainda vai além, quando no capítulo 6 de Efésios ele diz que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Receba aí essa promessa de Deus
para a tua vida através desse primeiro mandamento que nos traz uma promessa da parte de Deus. O segundo subtítulo traz desse terceiro título, ele traz o sexto mandamento, que é não matarás. No original, matar aqui, o verbo matar aqui é hassash ou hassá. Hassá significa matar o ser humano de modo doloso, premeditado, planejado. É condenado por Deus o ser humano matar de forma planejada, de forma premeditada, com dolo, o seu próximo. Ele já condenou isso. E esse matar aqui também pode ser interpretada como no sentido moral, social e espiritual. O comentarista coloca isso. Por quê? Aqui ele levanta que muitas pessoas têm matado o seu próximo no sentido moral, ou no sentido social, ou até mesmo espiritual. Quem é que não conhece alguém, por exemplo, que foi morto espiritualmente por uma palavra de alguém? Então tomemos cuidado e vamos levar esses preceitos aqui morais da lei também para uma forma mais severa e rígida de analisarmos, não apenas com Deus, tendo Deus de uma forma simplória, mas tendo Deus dentro do nosso coração, em uma visão mais real de seus preceitos. Vamos ao terceiro subtítulo, que traz o sétimo mandamento: não adulterarás. Aqui fala sobre a pureza do casamento, a pureza da família, o respeito absoluto ao sexo, coisa que a PL 122, agora que é de autoria de Marta Suplicy, está querendo banalizar a família, querendo, como por exemplo, uma das suas reivindicações, é tirar as comemorações de dia de mãe e dia de pai das escolas, dia das mães ou dia dos pais das escolas, para não constranger o filho de um homossexual, para não constranger aquele que tem, segundo ela, uma família que não é a família tradicional. Portanto, nós ainda somos defensores da família tradicional inventada por Deus, planejada pelo nosso Senhor. Esse sétimo mandamento, não adulterarás, ele traz o respeito a essa família, o respeito à pureza do sexo. O Novo Testamento ele vai ainda além, quando Jesus ensina ou condena até mesmo os motivos ocultos do coração, dizendo que aquele que olhar para uma mulher com desejo, já em seu coração cometeu o pecado. É daqui que surgem os maiores pecados. Vamos ao terceiro, que é o oitavo mandamento: não furtarás. Aqui revela a honestidade que o ser humano tem de ter, o respeito aos bens alheios, não furtar, não roubar. Incide-se aqui num pecado muito grave dos políticos de nossa era, quando eles furtam os bens ou o dinheiro público. Tomemos cuidado com isso. Estamos chegando próximo às eleições para presidente, senador, governador, deputado federal e estadual, e nós temos que tomar muito cuidado como cristão para nós não aceitarmos suborno. Não venda o seu voto, não se corrompa com a venda do seu voto. E sábado passado, já quero aproveitar aqui até para deixar um abraço ao pastor Adilson Rossi, deputado estadual que esteve pregando na nossa sede ali em Registro, trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus aos nossos corações. E ele, de forma simples e direta, trouxe-nos ali uma mensagem que fez com que nós refletamos mais a respeito de qual é o nosso papel como cidadão do céu aqui nessa terra. Respeito aos bens alheios. Vamos ao terceiro subtítulo aqui dessa continuação dos mandamentos divinos, que é o nono, penúltimo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vem aqui, professor. Levantar falso testemunho é falar mal dos outros, é acusar, culpar sem prova, injustamente,
difamar, caluniar, mentir. As nossas igrejas hoje em dia facilmente disciplinam a pessoa que adultera na igreja. E dificilmente, ou quase nunca, ou até mesmo vou ousar em dizer nunca, você vai ouvir dizer que algum pastor, ele disciplinou um homem, uma mulher, porque ele caluniou. O caluniador não é disciplinado. Até porque ele se esconde muito, dificultando aí a origem da calúnia, e ele vai passando. Mas eu quero dizer que o preceito do nono testamento, do nono mandamento, ele ainda se aplica para os dias de hoje. Caluniar, falar mal do seu próximo, é abominação contra os preceitos morais da lei de Deus. Tome cuidado. 10º mandamento é não cobiçarás. Aqui chegamos ao último mandamento. Veja que cobiçar é uma atitude mental interior, apenas sentida pelo pecador. Não é algo externo, mas é algo interno. Não cobiçar é respeitar eticamente tudo que pertence a outra pessoa. E veja que Deus aqui estava mostrando que ele também estava preocupado com os sentimentos internos do ser humano. Meu irmão, você precisa ensinar à sua classe que eles necessitam se contentar com aquilo que ele tem, não cobiçando o que o seu próximo tem, mas se contentando com aquilo que Deus lhe deu. Aquele famoso, olho gordo é pecado. E o que tira o olho gordo? Fitinha vermelha amarrada no meu carro, ou na minha casa, ou nos meus bens? Não. O que tira o mal olhado, como dizem os antigos, ou a cobiça, é a pureza de Deus dentro do seu coração. É a proteção divina dentro do seu coração. Vamos à conclusão da nossa lição. O comentarista coloca aqui que a lei expõe e condena os nossos pecados. Porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Que você possa ter aproveitado mais esta aula e fique no aguardo para que na próxima semana nós possamos estar juntos mais uma vez para aprender e discutir mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima semana.